Fala, meus empreendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Vamos resolver essa questão da prova da UFT. Questão 25. Segundo o site da Agência Nacional de Saúde, coronavírus é a família de um vírus que causa infecções respiratórias. Alguns coronavírus podem causar doenças graves com um impacto importante em termos de saúde pública, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS, identificada em 2002, e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, a MERS, identificada em 2012. O novo agente do coronavírus, SARS-CoV-2, foi descoberto no final de 2019 após casos registrados na China e provoca a doença chamada Covid-19. O número de casos registrados mobilizou organismos internacionais e a comunidade científica na busca por respostas sobre prevenção, transmissão e tratamento desse novo tipo de coronavírus. Conforme dados da plataforma Integra Saúde Tocantins, atualizados em 15/11 de 2021, obtém-se as seguintes informações referentes ao coronavírus em algumas cidades do Tocantins. Então segue-se a tabela, né? A primeira coluna são as cidades, a segunda coluna são os números de casos confirmados e a última coluna são os números de óbitos. Tá? Então o que ele pede aqui? Sabe-se que a taxa de letalidade de uma doença é fornecida pela razão entre o número de óbitos e o número de casos confirmados. Essa razão, nessa divisão. Analise as afirmativas a seguir em relação à tabela apresentada. Tá, então ele faz 4 afirmações e a gente tem que ver se ela é verdadeira ou falsa, né? Baseado nessas informações da nossa tabela aqui à esquerda, aqui nesse cantinho. Então, primeira, a taxa de letalidade do coronavírus em Porto Nacional é maior que a taxa de letalidade do coronavírus em Gurupi. Então, lembrando que a taxa de letalidade é a razão entre o número de óbitos pelo número de casos confirmados. Então, vamos lá. Vamos analisar item por item aqui. Esse primeiro item aí, ó, o que a gente tem? Ó? Essa taxa, vou colocar assim, ó, taxa de letalidade, TL. A TL ele quer comparar Porto Nacional, né, ó, é a razão entre o número de óbitos. Então, Porto Nacional está aqui em último, né, ó. Porto Nacional, número de óbitos, 212. Isso aqui vai estar sobre o número de casos confirmados, que são 10.250. E aqui, que eu vou colocar de laranja, é o nosso TL ele quer comparar com Gurupi. Então, qual que é o TL dele? Então, são 279 sobre 15.283. Como são números, né, assim, não bonitinhos, digamos assim, para fazer divisões, o que eu pensei? Eu pensei o seguinte, ó. Ver se vocês vão compreender o que eu pensei. Aqui, o denominador de Porto é 10.000. O denominador de Gurupi é 15.000. Eu vou tentar igualar esses dois denominadores, tá? Então, assim, bem aproximado, tá? Se eu multiplicar aqui esses 10.250 por 1,5, não vai dar aproximadamente 15.000, né? Vamos colocar bem assim, bem aproximado, tá? Vou ter que ter uma imaginação boa aí. Então, se eu pegar esse 10.250 e multiplicar por 1,5, eu vou chegar basicamente ali bem perto de 15.283 lá dos casos confirmados de Gurupi. Então eu peguei essa ideia para comparar essas duas frações, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 212, que é a parte de cima de Porto, né, ó, e vou multiplicar por 1,5. 1,5. Por quê? Porque quando eu multiplicar por 1,5, a gente viu que a parte do denominador, né, que é a parte de baixo, vão ser iguais. Agora eu vou ver o numerador, quem são, né, qual vai ser esse novo valor e comparar esses dois caras. Então, vamos lá. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. 5 vezes 2, 10. Agora, 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 1 dá 1. E 1 vezes 2 dá 2. Somando isso aí, eu tenho quanto? 0, 8, 1, 3. Quantas casas depois da vírgula? Uma só. Então, isso aqui aproximadamente, tá, ó, pessoal? Isso aqui vai dar 318 sobre, como a gente viu lá, vai ficar bem próximo a esse 15.283. Para que eu fiz isso? Para comparar apenas essa parte do numerador. Quem é maior aqui, se os denominadores são iguais, né? 318 ou 279? É o 318, então ele é maior. A nossa taxa de letalidade em Porto é maior que Gurupi. E na afirmativa 1, ele diz que a taxa de natalidade em Porto Nacional é maior que a taxa de letalidade em Gurupi. Ok, verdadeiro. Então, primeiro item, verdadeiro. Ok? Então, vamos para o próximo item. Eu vou fazer sempre essa comparativa aí, sempre essa comparação.
No meu item 2, ele compara o seguinte, ó. A taxa de letalidade do coronavírus em Araguaína é menor do que a taxa de letalidade do coronavírus em Arraias. Araguaína, esse de azul, ó, vai ser 544 dividido para 37.688. E agora aqui, o meu de Arraias, aqui esse azul mais escuro, é de 13 sobre 1.156. Vou fazer a mesma ideia que eu fiz, né, a análise na primeira questão, no nosso primeiro item. Olha aqui a parte do numerador, do denominador aqui nesses dois casos. Araguaína 37.000, Arraias 1.200 mais ou menos, né? Se eu pegar 35, né, vezes 35 eu acho que dá. Então, vou pegar esses... então, o nosso índice, né, que a gente pegou seria 35. Multiplicando 1.200 mais ou menos por 35, vai chegar a esse 37.688. Então, o que eu vou fazer com esse numerador aqui? Ó? Vou multiplicar por 35. Então, vai ficar 13 vezes 35. Então, 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. E aqui, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Então, daria 5, aqui vai ficar 15, vai 1, né? 455. Então, isso aqui ficaria aproximadamente, ó, 455 sobre esses 37.688. Lembrando que é bem aproximado, tá? Então, quem que é maior? Você viu que os nossos denominadores são iguais. Agora, o nosso numerador. 544 é maior, né? Então, vamos ver agora se esse item é verdadeiro ou falso. A taxa de letalidade do coronavírus em Araguaína é menor que a taxa de letalidade do coronavírus em Arraias. É verdadeiro? Não. Isso aqui é falso. Beleza? Nosso item 3, ele fala que a taxa de letalidade do coronavírus em Porto é menor que o dobro da taxa de letalidade do coronavírus em Araguaína. Então, vamos lá. Porto Nacional a gente já fez, né? Ó, 212 sobre 10.250. E o nosso de Araguaína, 544 sobre 37.688. Nesse caso aqui, vamos olhar de novo o nosso denominador. Aqui é 10.000, né, de Porto, e Araguaína é de 37.000. Então, se eu pegar esse 10.000 que é menor e multiplicar por 3,5, eu vou chegar mais ou menos nesse 37.000. Tá? Então, o que eu vou fazer com o nosso numerador de Porto, que é 212, eu vou multiplicar ele por 3,5. Por que esse 3,5? Porque 10.000 vezes 3,5, né? 10.250 vezes 3,5, pode lá chegar bem perto de 37.688. Então, estou fazendo esse macete aí. Então, como é que ficaria essa multiplicação? 5 vezes 2, 10. Né? 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. 5 vezes 2, 10. Agora, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Somando aí, ó, temos 0, 2 vai 1, 4, 7. Uma casa após a vírgula. Então, 742. Então, isso aqui vai ficar aproximadamente, né, o de Porto, 742 dividido para 37.688, né? Esse nosso macete. E ele diz o seguinte, ó, que a taxa de letalidade do coronavírus em Porto é menor do que o dobro, né, da taxa de Araguaína. Se eu multiplicar isso aqui por 2, né, eu vou ter 1.088 aqui em cima. E você percebe que esse 1.088 ele é maior do que esse 742. Então, a taxa de letalidade do coronavírus em Porto é menor do que o dobro de Araguaína? Sim, é menor. Então, esse item 3, ó, é verdadeiro. Quarto e último item, ele diz que a taxa de letalidade do coronavírus em Palmas é menor que a taxa de letalidade do coronavírus em Gurupi. Então, Palmas é essa setinha amarela, que é de 674 sobre 53.803 casos confirmados. E o de Gurupi é 279 sobre 15.283. Então, para deixar, vamos olhar agora de novo para os nossos denominadores. Aqui é 53.000, aqui é 15.000. 15.000 vezes 3 dá 45. Então, 15.000 vezes 4 dá 60.
Então, para ficar mais ou menos ali os 53, eu multiplico por 3,5, tá? Então, 15.283, se eu multiplicar por 3,5, chega próximo ali a esses 53.000, beleza? Esse vai ser o macete. Então, o que eu faço com o numerador aqui do 279? Vou multiplicar por 3,5. Então, 279, vou multiplicar por 3,5. Então, 5 vezes 9, 45. Então, 5 vezes 7, 35, com mais 4, 39. 5 vezes 2, 10, mais 3, 13. 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 7, 21, com 2 vai dar 23. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Somando isso, eu tenho 5. 9 mais 7, 16, vai 1. 3 mais 3, 6, com 1, 7. E 1 mais 8 dá 9, uma casa após a vírgula. Então, isso aqui vai ficar aproximadamente, ó, vou colocar aqui 977. Isso sobre, né, aproximadamente 53.803. Então, o que a gente vai comparar? Quem que é maior? É em Gurupi. Mas o que ele diz aqui no item 4? A taxa de letalidade do coronavírus em Palmas é menor do que a de Gurupi? Sim, é menor. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, vamos analisar aí. A única que é falsa é o nosso item 2, né, que a gente percebeu fazendo os cálculos. Então, assinale a alternativa correta. Na letra A, apenas as afirmativas 1, 2, 4 estão corretas. Não, a 2 está errada. Alternativa B, apenas as afirmativas 1, 3 e 4. 1, 3 e 4 estão corretas. Exatamente. Essa é a nossa alternativa correta. Para descargo de consciência, vamos ver a C e D se não tem nenhuma duplicação de resposta aí. Letra C, apenas a afirmativa 1 e 3 estão corretas. Não, a 4 também está correta. Letra D, apenas as afirmativas 3 e 4 estão corretas. 3 e 4 estão corretas, mas não é apenas, né? A 1 também é. Então, nosso caso aí, ó, letra B, beleza?